Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo no canal Binei Noah Brasil e Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. No vídeo de hoje, eu vou tratar do assunto 600 mil almas. Isso está no Portal das Reencarnações, capítulo 16, seção 1. Como já dissemos em outros vídeos, uma pessoa é obrigada a aprender Torá em todos os 4 níveis. Agora, existem apenas 600 mil almas? Só 600 mil? Todas as almas vêm das 6 Sefirot. Elas correspondem aos 6 dias e às 6 direções, 6 dias da semana, exceto o Shabat, e as 6 direções do mundo. Todas elas vêm das 6 Sefirot. Existem estágios na evolução da descida das almas a esse mundo. Primeiro foram os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Em seguida, havia as 70 almas da casa de Jacó. Isso está em Êxodo 1:5. As 60 miríades de almas vêm em seguida, devido à fertilidade milagrosa durante os séculos no Egito, o povo judeu no Egito. Mas não vemos muito mais judeus do que 600 mil vagando pela face da Terra? Tem muito mais judeus. Só nos Estados Unidos dizem que tem 3 milhões. Aqui no Brasil, a última levantamento tinha 120 mil. Então, por que somente 600 mil almas? Mas não vemos muito mais judeus vagando pela face da Terra. Lógico que a gente vê. Vamos entender isso. Como poderia haver apenas 600 mil almas? Não tem somente 600 mil almas, e agora eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. A resposta é que cada um, como é uma grande raiz de árvore. Então, cada alma é uma raiz de uma árvore, na qual brotam muitos galhos, e esses galhos seriam como as almas. Então, você pega uma das 600 mil almas, cada uma dessas 600 mil é como se fosse uma árvore. E essa árvore tem suas raízes, e dessas raízes brotam galhos, e desses galhos ramos e assim por diante. Então, isso é que se multiplicaram as 600 mil almas, ou seja, o que eu já falei em outros vídeos, que são faíscas das almas. Assim, muitas pessoas em corpos compartilham a mesma raiz de alma, ou seja, muitas pessoas em corpos diferentes compartilham a mesma alma raiz, a mesma alma principal, que vem lá da época do Egito, da época do deserto, né? Na verdade do Êxodo, dos 600 mil judeus que partiram para o Egito. Se você se sente especialmente conectado com certos indivíduos, certas pessoas, é um sinal de que você compartilha com ele uma fonte mútua. Ou seja, pode ser que vocês sejam faíscas ou raízes da mesma alma raiz, da mesma alma principal. E a própria Torá é a fonte de todas as almas judias. Então, todas as almas judias têm uma fonte, que é a Torá. Portanto, existem 600 mil letras na Torá, segundo o Zohar. Cada letra corresponde à alma de um judeu lá no exílio, lá no deserto. O lugar de onde elas são cortadas. Cada letra é uma fonte e um canal a partir do qual a raiz da alma pode evoluir. Então, através das centelhas, essa alma raiz evolui numa árvore grande, então numa alma grande, forte e bonita. Os sábios veem isso como se fosse uma rocha escavada em uma montanha.
Portanto, há 600 mil explicações no nível de Peshat, no nível de Remes, no nível de Drash e no nível de Sod. A partir disso, vemos o quão importante é cada indivíduo. Então, cada faísca de alma, cada um de nós, temos a nossa importância. Tudo é importante, toda alma é importante. Cada uma dessas almas tem sua própria conexão original e personalizada com as 4 formas de aprendizado. Portanto, não importa o quanto a Torá já tenha sido escrita e reescrita. Sempre há um lugar para você vir e dar ao mundo novas ideias. Você pode contribuir para o mundo. Todos devemos contribuir para o mundo. A Torá e as almas são uma coisa só. A Torá e essas 600 mil almas e as suas faíscas ou as suas ramificações são todas uma coisa só. Assim, para cada uma das 600 mil explicações, há uma alma judaica. E no tempo por vir, cada um conhecerá a Torá de acordo com a explicação correspondente à raiz de sua alma. Então, no tempo que vai vir, todos nós, cada um de nós, vai conhecer a Torá de acordo com a explicação que corresponde à nossa alma raiz, de onde nós somos a fagulha. No Jardim do Éden, depois que uma pessoa morrer, ela entenderá tudo isso. Ou seja, quando uma pessoa morre aqui, vai para o Jardim do Éden, passa pelo Guéinom para limpar as manchas da alma e vai, ela entende. Ela passa a perceber o porquê de tudo isso e de qual alma raiz ela é uma fagulha. Se sim, por que alguém deveria trabalhar duro para entender a Torá neste mundo? Não é? Se, quando você morre, independente de quem seja, passou pelo Guéinom, purificou, limpou as manchas da alma e foi para o Éden, então para quê? Qual o sentido de se estudar a Torá nesse mundo? Se de qualquer jeito você vai entender lá em cima, né? A resposta é a seguinte: quanto mais se aprende e quanto mais profundamente entende, mais alta a pessoa começa a aprender na vida após morte. Então, se você estuda a Torá, o seu estágio pós-morte física, não espiritual, que o espírito não morre, a alma não morre, a alma é eterna. Você já chega com outro nível de elevação e não precisa passar por certos estágios. Além disso, toda noite, quando uma pessoa vai dormir, ela deposita sua alma acima. Então, quando a gente vai dormir, nossa alma vai para o Éden. Todas as almas vão, por isso a gente dorme. Aquele que merece ascender acima, é claro, mais tarde, o Ari enumera o que se pode fazer para obter esse privilégio. Como é que a gente obtém esse privilégio? Naquele dia, o versículo específico brilhou nele mais do que em outros dias. Então, o versículo específico de cada alma ou da alma dele, que a gente não sabe qual é o nosso, vai entender só depois. É ensinada a explicação na qual a raiz da alma está baseada, a extensão da qual depende do que ela realizou naquele dia, seja um versículo ou uma paraxá em particular, porque naquele dia o versículo específico brilhou nele mais do que em outros dias. Então, o que quer dizer isso? Que quando você estuda a Torá diariamente, quando você vai dormir, vai ter um versículo que vai brilhar a sua alma, vai fazer sua alma brilhar por causa do seu estudo e de suas atitudes durante o dia. E isso vai refletir lá no Éden. Visto que sua alma está enraizada naquele versículo, ou seja, quando você percebe lá no Éden que sua alma está enraizada no versículo específico, quando ele realiza algo positivo, é um reflexo e revelação do próprio versículo.
O versículo da Torá. Por isso é importante estudar a Torá todo dia. Por isso que, para os meus estudos escritos, eu mando a porção da Torá diária, com explicações do Rashi e elucidados pelo Rebbe de Lubavitch. Assim diz sobre as palavras da Torá, elas são a nossa vida, e meditaremos nela dia e noite. Josué 1,8. Quem tem olhos pode ver tudo o que está acontecendo em sua raiz na Torá. Ou seja, quem tem olhos espirituais pode ler a Torá e entender sua vida nos versículos da Torá. Mas precisa ter os olhos espirituais. Eu não tenho esses olhos, espero um dia ter. Isso aprofunda muito a consciência e o nível de vida. Outra noite, um versículo diferente brilhará em sua alma. Ou seja, passou outro dia, você vai dormir, você estudou a Torá, vai dormir, um outro versículo vai brilhar na sua alma, baseado em suas ações naquele dia. Mesmo que você não perceba que esse versículo está brilhando, mas por você ter estudado, mesmo que seu corpo físico leia e não compreenda, não entenda, fica meio vago, a tua alma espiritual, tua alma divina está aprendendo e esse versículo vai brilhar nela na hora que você dorme, quando ela vai lá para o Éden. Que é baseado em suas ações naquele dia, sempre de acordo com a explicação da qual sua raiz depende, ou seja, depende sempre da nossa alma raiz, que tem várias almas ligadas. Então, a gente depende dela, que é os versículos que estão, é a parte da Torá que estarão ligados. Por isso, como a gente não sabe, temos que estudar a Torá inteira. Originalmente, uma grande e incrível luz brilhou, que se estendeu até os confins da criação. Eu já falei isso em outros vídeos, e está claro lá em Bereshit, no início, no Gênesis, tudo foi criado através da luz divina, não é a luz do sol, é a luz divina, é uma luz de criação que ela era tão forte que Deus teve que condensar ela em sefirotes, porque ninguém conseguia resistir à força e as almas poderiam sair do corpo e voltar para o Éden, assim como aconteceu quando Deus se revelou no Monte Sinai para Moisés e o povo viu e muitas almas foram embora naquele dia e o povo disse a Moisés, não, você conversa com Deus e passa para nós. E por isso que a face de Moisés, depois da revelação divina para ele, ele passou a ter um brilho que durou com ele a vida inteira, que era um brilho divino. Deus viu que nem todos seriam adequados para desfrutar de tal luz. É mais ou menos o que eu acabei de explicar. Ele, portanto, a escondeu, ou seja, ele escondeu essa luz da criação, a luz divina. O Or Ein Sof, a luz infinita. E aí condensou e a gente não consegue mais ver. Quem estava lá no deserto, na época, conseguiu ver. Ele, portanto, a escondeu. Isso está em Breshit Rabba 3.6. No entanto, um pouco dessa luz veio condensando e chega aqui só uma pequena porcentagem. Deve brilhar para o mundo todos os dias, ou o universo não poderia durar. Ou seja, sem essa luz divina, essa energia que dá vida ao mundo, ao universo, a tudo. Sem ela, por um segundo, o mundo desaparece. Isso está no Zohar. Cada dia é uma dádiva de Deus e chega até nós com seus próprios segredos, derivados do pouco de luz distribuída para o dia. Esse pouquinho de luz é o poder que ela tem. Todas as noites, meu professor, não o meu professor, o professor do rabino que preparou esse estudo, olhava para a testa dos alunos que estavam diante dele, do lado em que sua alma morava e iluminava. O rabino conseguia enxergar isso. A alma se manifesta em momentos diferentes em diferentes partes do corpo. E determinar qual versículo brilhou mais naquela pessoa
Então, o rabino conseguia saber qual versículo na hora do estudo estava brilhando mais, dependendo do lugar no corpo desse aluno, estudante, brilhava mais à vista do rabino. E ele então explicaria uma parte da explicação desse versículo de acordo com o que era relevante para a sua alma. Então, nesse versículo, que brilhou na alma de certos alunos, ele conseguia explicar o que era relevante para cada um. Relevante para a alma, para o espírito, não para o corpo físico. Mesmo aquele que não é puro o suficiente para merecer tal revelação, sozinho ainda pode se beneficiar deste nível por estar conectado a um verdadeiro tzadik. Então, como esses estudantes estavam conectados a um grande tzadik, um grande sábio, então eles desfrutavam dessa revelação. Antes que a pessoa fosse dormir, ela se concentrava naquilo que lhe foi parcialmente explicado. Então, o rabino já explicava para cada um dos seus estudantes o que é que brilhava na alma, qual o versículo específico brilhava na alma de cada um. E aí, antes da pessoa dormir, ela já se concentrava exatamente nesse versículo, no estudo desse exato versículo. Ele também recitaria o versículo a fim de que, quando sua alma ascendesse para a noite, ou seja, subisse para o Éden, elas, no céu, no paraíso, no Éden, lhe ensinassem a conclusão da explicação. Então, eles teriam a conclusão desse ensino já no mundo espiritual. Isso purificaria a alma e permitiria que ela continuasse ascendendo a níveis ainda mais elevados, onde mais seria revelado a ela. Ou seja, quanto mais a alma evolui, mais ela ganha em revelação. Embora seu corpo possa não ter sentido nada ao despertar. Então, isso é um trabalho totalmente espiritual. O estudo da Torá, o estudo da Hassidut, o estudo da Kabbalah, que faz parte da Hassidut, o Zohar, é um desenvolvimento espiritual que o físico não percebe. Dá a impressão que você não aprendeu nada, não sabe nada. Não, tua alma está evoluindo dia a dia, então não pare. Continue estudando Torá. Continue estudando Kabbalah. O Vilna Gaon ensina que existem certos níveis ilimitados de Torá que a alma não pode perceber enquanto estiver vestida no nosso corpo físico limitador. O corpo físico limita a alma. Para permitir que a alma acesse esses níveis, Deus criou o sono. Por isso que a gente dorme. Faz sentido agora? Por isso tem que dormir. Por isso que os médicos falam dormir 8 horas é bom. Que é realmente você, além de descansar o corpo, o mais importante, você está alimentando sua alma, você está alimentando o seu espírito. A alma deixa o corpo e, portanto, pode perceber em sua capacidade intrínseca e plena. Ou seja, ela fica ligada ao corpo, mas ela está livre. Aí ela vai para o Éden. E aí sim ela é ilimitada em capacidade. Ela é plena em capacidade para aprender e para evoluir. Então é importante dormir, e dormir em paz. De preferência, dormir pensando em palavras da Torá. Por isso tem a reza antes de dormir. Você já prepara o seu espírito, a sua alma, para que ela se eleve. Mesmo que este nível não alcance necessariamente a percepção consciente, né? Ou seja, sua alma evolui e você não percebe ela, o seu consciente não percebe, não tem problema. A luz desse nível anima e revigora a pessoa para um grau superior de espiritualidade. Entendeu? Mesmo que você não perceba, a maioria não percebe, não importa. Esse nível, essa luz anima e revigora a pessoa como um todo, tanto física como espiritualmente, mas principalmente um grau superior de espiritualidade. Além disso, se alguém merece faíscas do que ela aprendeu, gotejam em seu estado mental diário. O que quer dizer isso? Quando a alma subiu e aprendeu lá em cima,
quando você estudou Torá diariamente, pelo menos um pouquinho, ou de manhã ou de noite, a sua alma, quando você dorme, ela vai e você aprende, a alma aprende. Quando ela volta para o seu corpo físico, esse aprendimento, esse ensino, né, o que você aprendizado, perdão, as faíscas gotejam no nosso estado mental diário, nosso estado mental físico diário. Então, às vezes, a gente tem uns pensamentos, uma ideia boa, uma coisa boa, vem pô, isso aqui, é exatamente isso. Não consigo explicar, é isso. Não, são o que você pode chamar de inspirações. Na verdade, são essas faíscas de conhecimento gotejando no nosso dia a dia. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais a respeito das almas, da importância do sono, do nosso estado espiritual, que é o mais importante de tudo. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos e até lá.